Olá, companheiros, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, em especial a companheiros da Casa do Caminho, que de forma rotineira estão aplicados e dedicados a esse estudo, que é realizado de forma sistemática, para que possamos aqui ter a oportunidade de estarmos em contato mais apertado com esses companheiros do plano espiritual que trazem para a gente, em conformidade com as suas experiências, com a sua caminhada um pouco mais longa que a nossa, que as nossas, né? E trazem para a gente aquilo que é necessário também para o nosso entendimento e a nossa aplicação, muitas das vezes desmistificando, outras vezes trazendo para nós os seus ensinos e tudo mais que se aplica para que a gente, nesse momento, esteja afeto às questões do plano espiritual e as questões também que volta e meia nos tomam e estão sempre próximas para que a gente entenda melhor e para que a gente aplique, né? Com serenidade, com tranquilidade, tudo aquilo que esses orientadores do plano espiritual trazem para nós. E nós estamos lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a segunda parte, que será objeto do nosso estudo, que trata da intervenção dos espíritos, a intervenção dos espíritos na nossa vida material, na nossa vida física, na nossa vida de encarnados. E hoje o título do nosso estudo vai lá da pergunta 473 até a pergunta 480, que tem como subtítulo os possessos. O que é possessão? O que isso significa, o que isso nos afeta diretamente e o que nós vamos entender de tudo isso e desse fenômeno, que trata-se de um fenômeno espiritual. E como é que nós vamos lidar com isso, vamos perceber e vamos também, por fim, aquilo que é indesejado da forma como chega para nós, que, sobretudo, nos causa uma perturbação, nos faz sair do centro, nos faz também sermos levados a práticas que muitas das vezes nem conscientes da nossa parte são. Então, como é que nós vamos lidar com isso, aprender, afastar, mas num primeiro momento ter conhecimento de tudo que significa esse processo possessivo? E de imediato, nós vamos lá na observação da pergunta 474, que tem a seguinte definição. Vejam a importância dessa definição. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo na medida que não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, vejam bem, essa possessão, em princípio, ela é atribuída sempre a um demônio, ou seja, a espírito mau. Então, quando temos a caracterização da possessão, trazemos uma vinculação de um demônio que exerce a influência sobre um espírito encarnado, nós, né, que nesse momento estamos aqui na matéria, e temos a influência ou a dominação desse companheiro, que em tese seria um demônio, sobre os nossos atos, sobre as nossas práticas e sobre tudo aquilo que nos influencia até o pensamento. E aí, o Livro dos Espíritos traz para a gente o seguinte: primeiro, não há como dois espíritos habitarem o mesmo corpo. Ou seja, nós somos espíritos encarnados. E na medida que somos espíritos encarnados, nesse invólucro corporal, já existe um espírito. Seria possível que um outro espírito, capitulado nesse caso como um demônio,
também habitasse esse corpo? Não, não seria possível. Dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo, o mesmo invólucro material, o mesmo invólucro corporal. A partir daí, a gente já descarta essa ideia de que um espírito mau está habitando um corpo de um companheiro, de uma companheira, isso já está descartado. Em relação à essência da palavra, possessão, que atribuíamos a um demônio, também cabe uma desmistificação. Por quê? Porque um espírito mau não é um demônio. Ele é apenas um espírito mau. Ele é um ignorante. Ele é um espírito de pouca evolução, de pouca caminhada. E ainda se compraz com o mal, ainda se compraz com práticas apartadas à lei de Deus. Então, esse espírito é um espírito mau. Necessariamente um demônio? Não. Até porque demônios não existem. São aqueles espíritos, como já dissemos, que estão distanciados da lei de Deus. Então, vejam só, para ser um possesso, ou para ser aquele que exerce a possessão, necessariamente tem que ser um espírito mau? Cuidado e atenção em relação a isso. Por quê? Porque essa possessão, esse fenômeno, que nada mais é que uma influenciação de um espírito sobre outro espírito, via de regra encarnado, ele pode acontecer de formas, inclusive, que estão distanciadas desse nosso conhecimento momentâneo. Mas, pela grosseria do nosso pouco entendimento e da nossa pouca evolução, vamos ficar com a seguinte definição. Possessão, um fenômeno que ocorre de um companheiro que está desencarnado sobre nós que estamos nesse momento encarnados, e esse companheiro traz para nós uma subjugação, ou seja, ele afasta, inclusive, e em determinados momentos, os nossos pensamentos, fazendo valer aquilo que é de influenciação dele, aquilo que ele ainda se compraz, aquilo que ainda causa algum tipo de satisfação. E ele chega, ele se aproxima, mas nunca essa aproximação se dá sem que haja ali uma afinidade de ideias. Vejam que interessante, né? Uma afinidade de intenções, uma afinidade, uma sintonia de pensamentos. Porque se não for assim, essa possessão não terá lugar. Mas na medida em que eu ainda tenho conceitos fragilizados, na medida em que eu espírito encarnado, tá? Eu ainda tenho algumas práticas, ainda tenho algumas das minhas atividades, ideias e até conceitos mesmo, distanciados também daquilo que a lei divina, a lei natural faz valer, eu dou espaço para que essa possessão aconteça. E aí não há dois espíritos habitando esse corpo físico, o invólucro corporal. Não. Existe sim essa alma, que sou eu, espírito encarnado, permitindo ou dando espaço para que esse companheiro se aproxime e exerça sobre mim esse fenômeno tido como possessão. Vejam que tudo isso está alinhado ainda àquilo que eu permito. Aquilo que eu permito. E essa permissão nem sempre é consciente, não. Pode até ser consciente, mas nem sempre é consciente, não. Porque eu, com a minha pouca evolução, e nessa condição de imperfeição, de espírito imperfeito, também me causa muita alegria e muita satisfação a realização, práticas e ideias daquilo que não é de disposição da lei divina. Na sua maior pureza, evidentemente, na sua maior classificação. Mas ainda isso me traz algum tipo de satisfação. Aquele companheiro que está fora da carne, aquele companheiro que ainda tem essas práticas, essas ideias e essas intenções também distanciadas de tudo isso, ele se aproxima de mim. Eu sou um alvo certo. Eu sou um alvo certo. E aí esse fenômeno tem lugar. E aí existe a permissão da minha parte.
Pode ser consciente? Pode. Pode ser consciente, sim. Inclusive, muitas das vezes, eu até peço. Muitas das vezes, eu até vou buscar, porque eu me sinto falho e me sinto impossibilitado de sozinho alcançar determinados objetivos. Esses meus pensamentos, essas minhas ideias, elas vão buscar e vão atrair esses companheiros. E eles se aproximam. E quando isso se dá de forma inconsciente? Se dá de forma inconsciente quando eu não chamo esses companheiros voluntariamente, diretamente, mas eu os chamo ou os chamo ainda com as minhas práticas, com as minhas ideias, com as minhas condutas, todas elas ligadas à imperfeição que eu ainda ostento nesse momento. E a partir daí, as coisas passam a acontecer conjuntamente com uma influenciação inconsciente, não permitida diretamente, mas mesmo assim ela tem lugar. Existem muitas formas de combate a essa obsessão que muitas das vezes nem são obsessões, hein? Nem são obsessões. Muitas das vezes são caracterizadas até por enfermidade. E o Livro dos Espíritos trata disso, né? Ele fala aqui que em casos de loucura, em casos de epilepsia, a gente até entende que estamos obsidiados, possuídos, e quando na verdade tudo trata-se de uma simples enfermidade, uma anomalia do corpo, e quando tratado, a gente afasta isso. Se eles quiserem caracterizar como um combate a um possessor, pode. Está correto? Não tanto, não tanto. Mas se formos a fundo na ideia, e se isso traz para a gente algum tipo de benefício ou de um entendimento que fomos curados, pode ser. Pode sim, pode se dar. Mas não é tão perfeito dizermos que éramos possuídos, que ali existia um demônio, que ali existia um mau espírito, um obsessor, e que de repente ficamos curados a partir de determinado tratamento. Esse tratamento pode ser tanto um tratamento espiritual, como também um tratamento físico. Na medida que vamos buscar um médico, um especialista, tomamos uma medicação e temos esse resultado, podemos dizer que fomos curados. A classificação que vai se dar a respeito disso, dessa cura, dessa melhora, vai depender de nós. O objetivo alcançado é o que importa. Outros métodos também que são muito eficazes, sempre considerando como um método também valente, forte, poderoso, a prece. Sempre. Mas a prece somente sozinha, ela é capaz de curar esse tipo de fenômeno, que seja a possessão, ela é capaz de afastar esse companheiro que traz essa influenciação indesejada. Olha, a prece é uma ferramenta e um meio muito eficaz para muitas coisas e não devemos afastá-la em momento algum, né? Não só no momento de uma possessão, no momento em que nos vemos aí enfraquecidos, fragilizados, sempre devemos fazer uso dessa ferramenta poderosa que é a prece. Mas a prece sozinha, ela não tem esse alcance todo, né? Aquilo que é de ideal, de realização, principalmente para a cura, e não é só para a cura dessa possessão, para o afastamento desse companheiro, não é só para isso não, é para o nosso crescimento mesmo espiritual. Sempre devemos olhar para aquilo que podemos fazer de melhor. Sempre devemos ter muita atenção com as nossas posturas. Sempre devemos ter um olhar firme para aquilo que é de valioso para a observação das leis divinas e as leis naturais. Porque se um companheiro, mal intencionado ou não, se aproxima de nós e começa a exercer essa subjugação, essa obsessão, dependendo do nosso momento e daquilo que a gente já entende e que já praticamos, esse companheiro vai ficar frustrado, minimamente frustrado. E a partir de determinado momento,
ele vai entender que nós não somos aquele alvo, aquela companhia que ele deseja, porque não somos mais influenciados. Quantas vezes a gente já consegue detectar, através, evidentemente, de um raciocínio também que nos leve a uma conclusão lógica, que já conseguimos evidenciar que alguns pensamentos não são nossos. Quantas vezes? E esse pensamento não me pertence não, hein? Vou me afastar dele. Vai para lá, pensamento. Vai para o lado ali, porque você não é meu, não. E a gente já consegue combatê-lo na medida de uma identificação. Significa dizer que já estamos atentos a tudo aquilo que de melhor pode chegar para nós e ser praticado por nós. Olha a observância das leis divinas. Olha eu me afastando do egoísmo. Olha eu me afastando do ciúme. Olha eu me afastando de um mau sentimento, desse sentimento inferior que, inclusive, alimenta e retroalimenta a todos aqueles que estão envolvidos num processo de inferioridade. E na medida em que eu já consigo identificar, eu consigo também combater. E na medida em que eu combato, eu afasto qualquer processo de possessão, de obsessão, de subjugação, ou seja, de influenciação ou de intervenção desses companheiros indesejados sobre mim. E, a partir daí, conjugado evidentemente com a prece, eu vou chegar a um fim pretendido. Mas só a prece, só a oração, não. Eu tenho que ter condutas, eu tenho que ter ações efetivas para que tudo aquilo que é necessário para combater qualquer intervenção, que seja uma intervenção não bem-vinda, seja aplicado e esse fim alcançado. Olha o que diz aqui a pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação destes? E aqui os companheiros respondem de forma categórica. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Desde que com vontade firme o queira. Ou seja, não somos objetos, não somos joguetes. Temos raciocínio, temos inteligência. E nesse momento já possuímos uma fé raciocinada, inclusive, para identificarmos aquilo que não é nosso. Aquilo que não é nosso. Mas, para isso, temos que nos propor. Para isso, nós temos que nos colocar sempre à disposição do melhor, inclusive das melhores influenciações. Vamos lá. Pergunta 477, muito interessante. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficiência ou eficácia sobre os maus espíritos? Exorcismo, de uma forma geral, acredito que todos já tenham ouvido falar. São aqueles rituais que são realizados para afastar esses maus espíritos, esses demônios, como falamos anteriormente, que não existem, são apenas maus espíritos, né? Que ainda vagam na ignorância. E aí, Kardec pergunta para a espiritualidade se essas fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos. Veja a resposta. Não. Estes últimos riem, ou seja, os espíritos que obsediam, né? Esses últimos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Ou seja, acreditar que qualquer ritual nesse sentido pode afastá-los ou pode trazer aquele resultado pretendido por nós ou por qualquer pessoa, quando diz assim, eu vou ali em tal lugar, eu vou procurar essa seita, eu vou procurar esse segmento religioso e vou realizar ali essa prática, esse ritual, e tudo isso vai cessar. Como é que os companheiros que estão exercendo essa influência não desejada se comportam? Eles acham engraçado, porque isso aí não basta, não basta. Apenas a nossa observação, juntamente com meios eficazes, verdadeiramente eficazes, podem fazer com que tudo isso seja evitado e tudo isso, inclusive, seja até desfeito e afastado de nós. Vamos lá para a pergunta 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Ou seja,
aquelas que não têm a pretensão, aqueles que são auxiliados através de uma prática até inconsciente que ainda possuímos, né? Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Vejam só a resposta. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Ou seja, eu estou sendo influenciado, mas eu não tenho mais afinidade, eu não guardo mais nenhuma semelhança, nenhuma singularidade com esse obsessor, com esse que está exercendo essa má influenciação sobre mim. Aquele companheiro, evidentemente, vai se cansar e vai buscar um outro alvo, porque eu não sirvo mais. Vejam como é importante nos conhecermos, como é importante nos atentarmos para tudo aquilo que pode ser feito e, principalmente, a maneira como pode ser feito, como pode ser realizado. Porque se eu não sou esse alvo, se eu ainda não guardo mais nenhuma afinidade, similitude com esse companheiro que é esse obsessor, que quer me subjugar, que quer fazer com que as minhas ideias sejam as ideias dele, ele não vai encontrar espaço. Ele não vai encontrar espaço. E a partir disso, ele vai desistir. A partir desse entendimento, dessa observação, ele vai procurar um outro tipo de companheiro, um outro tipo de alvo para que ele possa exercer aquela influenciação dele. Muito cuidado, muita atenção. É isso que nós devemos ter em relação às nossas posturas, aos nossos procedimentos. Por quê? Porque nós estamos ainda num planeta, num mundo de provas e expiações. Aqui a gente observa o mal sendo praticado todo dia. Já temos o conhecimento do bem, já sabemos que o bem existe, já sabemos, mas ainda estamos muito voltados para práticas e práticas que muitas das vezes nós nem entendemos que são práticas maléficas. Somos tão ansiosos e tão desejosos na obtenção daquilo que nos causa algum tipo de prazer ou de alegria, que nem conseguimos identificar que aquilo ali pode ser um mal ou não. E a partir daí, somos esse alvo fácil. Somos esse alvo fácil. É importante o estudo, é importante a atenção, é importante nos dedicarmos a boas práticas, a abrirmos nossos corações com sinceridade, boa vontade, para atingirmos esse amor mais sublime, mais sutil, justamente para que esse mal que ainda não desejamos realizar, nós deixemos efetivamente de realizá-lo. Vamos lá para a pergunta 480, que é a pergunta derradeira no que trata aos processos. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhes dê. Se chamar de demônio um mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, já falamos disso, lá na epilepsia, na loucura, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que lhe empresteis as palavras. As maiores verdades estão sujeitas a pareceres absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não os esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Essa questão da possessão, que é uma forma de intervenção dos espíritos sobre nós, tem que ficar bem esclarecida, primeiro, para que a gente não entenda que são demônios aqueles companheiros que exercem essa possessão. São companheiros que estão ainda num grau de imperfeição, num grau de adiantamento muito pouco, né? E uma imperfeição ali que o caracteriza como um mau espírito. Então, a questão da existência ou não do demônio, essa já ficou muito clara e definida para nós. São espíritos imperfeitos,
são espíritos impuros e são aqueles espíritos considerados ainda de muito pouca evolução. O entendimento deles é muito falho, a crença em Deus também é muito pouca, e o objetivo deles nem sempre é comum àquilo que as leis divinas e naturais elas trazem para a gente. No que se refere a essas influenciações, que são aquelas que nos têm como alvo, é importante destacar o seguinte: dois espíritos não podem ocupar o mesmo invólucro corporal. E o nosso espírito, esse que está encarnado e que está aqui conosco, ele não cede espaço para que outro espírito ocupe. Ou seja, não existe a ocupação dessa matéria por dois espíritos, e nenhum espírito que sou eu, que é o meu, sai para que o outro tome o lugar dele. Então, o que se dá, ou melhor, o que se pode dar, é tão somente a aproximação desse companheiro, que é um espírito que tem essa imperfeição, que é o espírito dessa natureza, considerada uma natureza má, que se aproxima e que, dependendo de mim, do meu momento, das minhas observações e daquilo que eu ainda trago em mim, de pouca evolução, pode permitir que esse companheiro me influencie e intervenha naquilo que eu tenho como ideias, conceitos e práticas. Meios eficazes, prece sempre, mas a observância das leis divinas para uma modificação daquilo que é necessário em mim para não dar lugar a nenhum tipo de intervenção maléfica desses companheiros é fundamental. É de valioso e de uma necessidade extrema para que a gente não permita que tudo isso que esteja indesejado e que já seja do nosso conhecimento aconteça. Intervenção de espíritos, sim. Aproximação de espíritos, sim. Mas de bons espíritos, esses que podem contribuir, esses que podem somar, como esses que se aproximam de Kardec e trazem todas essas orientações que são necessárias e bem-vindas para que nós consigamos continuar prosperando, evoluindo enquanto matéria, para que os nossos passos sejam adiantados, enquanto matéria que eu digo, enquanto espíritos encarnados. Inclusive, para quando retornarmos à pátria espiritual, tenhamos ali uma boa acolhida, tenhamos ali tudo que é necessário para dizer sim, eu fiz um bom proveito dessa encarnação e eu estou aqui me apresentando para o prosseguimento desse meu caminho rumo à perfeição, rumo ao progresso. Companheiros, sempre é fundamental estudarmos, sempre é bom podermos estar alinhados às questões divinas de Deus, às leis naturais, e sempre é bom nos apresentarmos aqui com apoio e sustentação de todos esses companheiros que vêm nos assistir, nos orientar e fazer com que o nosso entendimento daquilo que é dito a respeito de todos aqueles que nos ouvem e alcançam, seja bom e proveitoso. Que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo sempre se faça presente em nossos corações. Graças a Deus.